Então vamos lá, pessoal, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de Mateus, né, na visão espírita, e hoje nós vamos entrar no jovem rico, tá, que está também em Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22, e também em Lucas capítulo 18, versículos 18 a 23. E nós vamos começar do Evangelho de Mateus, que é onde nós estamos aqui, fazendo em sequência, né, do capítulo 19, versículo 16. Tá? Eis que alguém aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei para que tenha vida eterna? Né? Então, eis que alguém aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei para que tenha vida eterna? Aí a resposta de Jesus, né? Aqui, estou achando que eu esqueci um negocinho, peraí, só um pouquinho. Estou achando que na digitação aqui passou um negócio. Peraí, Evangelho de Mateus 19. Tá certo. Aqui realmente eu esqueci. Você vê que quando realmente eu digitei errado. Mestre, que farei de bom? Que farei de bom para que tenha vida eterna? Tá? O texto é esse, né? Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Em outras traduções a gente vamos encontrar bom mestre, que farei para encontrar a vida eterna? Tá? Aqui na tradução, como se fosse assim um adjetivo, bom mestre, que farei de bom para obter a vida eterna, né? Em outra tradução. Aqui, o Haroldo Dutra Dias, ele coloca: mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: o que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. É Deus, né? Eu acho até mais coerente as outras versões, porque dá a impressão que esse jovem ele se aproxima de Jesus lisonjeando Jesus, né? Lisonjeando, bom mestre, né? Que farei para obter a vida eterna? Aí Jesus fala, numa outra versão, ele fala: por que me chamais bom? Bom só o Pai, né? Aqui o Haroldo Dutra, a gente respeita, ele fez um estudo minucioso, né? Ele estudou muito para fazer essa tradução, a gente respeita, né? E fica aí para vocês pesquisarem, né? Então, mestre, que farei para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: o que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Porque a gente tem mania, muitas vezes, de se aproximar de pessoas, instituições, e inadvertidamente, muitas vezes com muita lisonja. É até uma técnica que a gente usa inconscientemente, a gente usa isso, a gente ressalta muitas pessoas, médiuns, a gente fica exaltando pessoas, como que para ir nos aceitando, vamos dizer assim. É um recurso que a gente usa para sermos aceitos, né? Tudo bem, a gente deve ser cordial, educado, né? Existe uma ciência de começar em todos os lugares e de se aproximar das pessoas. Mas muitas vezes a gente exagera nesses recursos. E aí o Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, ele vem em nosso auxílio falando assim: olha, nós temos que lançar uma campanha permanente. Isso, palavras de Emmanuel. Nós precisamos lançar uma campanha permanente contra o elogio pessoal. Por quê? Porque ele fala que é um veneno diferente. Ele chama de veneno diferente. Por quê? A lisonja, né? Ficar elogiando, exaltando muitas pessoas, na verdade estimula mais o ego do que qualquer outra coisa.
Então nós temos que estar vacinados contra isso. Nós temos que estar vacinados contra isso, né? Se alguém vem nos elogiando muito, alguma coisa, a gente saber agradecer, saber receber aquilo, mas ouvir de uma forma cuidadosa, para que nós não caiamos nessa armadilha, né? Nós não caiamos nessa armadilha e começamos a inchar o nosso ego, o que acaba sendo, na verdade, motivo de queda para muita gente, né? Paulo de Tarso, que foi o vaso escolhido, vamos dizer assim, para a divulgação do Evangelho, né? Ele sabia bem disso. E ele, quando eles chegaram, Paulo de Tarso, eu acho que Barnabé ou Silas, não me lembro agora exatamente, porque ele viajou muito ali na Ásia, foi até a Europa, né? Paulo de Tarso na época, São Paulo, né? É conhecido como São Paulo. E ele teve uma certa cidade lá que eles chegaram e eles falavam muito bem, pregavam muito bem, né? Ele e os companheiros que viajavam com ele. Aí o pessoal começou a chamar de Júpiter, de não sei o quê, começaram a exaltá-los, né? E o companheiro do Paulo falou assim, nossa, eles estão achando que nós somos deuses. E começou a ficar todo animado. Você vê como eles receberam o que a gente falou? Olha que beleza, Paulo. Começou a ficar todo animado, né? Aí Paulo preocupado, né? Aí falou assim, mas você não está achando bom isso que está acontecendo? Perguntou para o Paulo, né? E Paulo falou assim, olha, Jesus já foi o exemplo máximo nesse sentido. Ele chegou numa semana, o pessoal estendendo folha de palmeira para ele passar, todo mundo reverenciando. Quando ele entrou em Jerusalém, uma semana depois ele estava lá crucificado. Então aí Paulo falou, pois eu estou muito preocupado, porque o que vem depois dessa exaltação toda? E olha, dito e feito, naquela cidade Paulo quase morreu. Ele foi apedrejado naquela cidade. Eu sempre tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas que mais nos exaltam, depois são as que mais vão falar mal. Porque essa exaltação, ela é alguma coisa meio irreal, idealista, né? Quer dizer, a pessoa criou aquele salvador na cabeça dela. Nós não precisamos acreditar nisso, porque nós não somos salvadores de ninguém. Se a gente conseguir viver em equilíbrio, já está bom demais, né? Mas, às vezes, as pessoas exaltam e depois se decepcionam. Com o mesmo excesso que nos exaltavam, depois se sentem também excessivamente decepcionadas. Ah, mas eu achei que era assim, achei que era assado, né? E aí nós ficamos a história toda da humanidade criando ídolos de barro e destruindo esses ídolos de barro com a mesma velocidade que a gente os cria, né? Então eu creio que foi essa passagem ela diz respeito a isso, né? Então Jesus já foi cortando um pouquinho essa coisa aí, né? Esses adjetivos que a gente muitas vezes se excede, para tratar das coisas com um pouco mais de realismo, um pouco mais de pé no chão, mais equilíbrio. Somos todos muito necessitados. Não Jesus, mas nós aqui somos todos muito necessitados. Então a gente precisa ter muito esse equilíbrio para que a gente não comece a criar problemas onde não existe, né? Então, se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos, né? Não é a gente exaltando, não é criando ilusões. Observa os mandamentos. O que diz os mandamentos, né? Aí o jovem diz, né? Quais? E Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, né? Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo coisa fácil de fazer, né, pessoal? Já a gente está batendo cabeça aí faz 2000 anos, né? Tentando aplicar, pelo menos um desses aí. Tentando aplicar, e é um desafio, né? É um baita desafio, né? Mas são os mandamentos. Ele fez um resumo lá dos 10 mandamentos, né? Que nós precisamos aplicar, começar a aplicar de fato, né? Aí o rapaz, vamos ver o que ele falou. O jovem lhe disse, guardei todas estas coisas.
Mas aí a gente tem que parar e pensar, será que guardou mesmo todas essas coisas? Será? Será que ele está mesmo, né? Totalmente estruturado nesses 10 mandamentos? Será? Talvez aqui tenha entrado um pouquinho, uma certa presunção, talvez, do jovem que se aproximou de Jesus. Talvez achando que ele já estava numa condição muito elevada. Não sei se estava, só Jesus para saber ali, né? Mas às vezes a gente fala assim, eu não preciso estudar mais, que eu já sei bastante. Será? A gente parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, a gente percebe que não sabe. Não é? Quanto mais a gente estuda, parece que se multiplicam as dúvidas na nossa mente. E é bom isso, porque quanto mais se multiplicam as dúvidas, mais a gente se motiva para buscar a resposta para essas perguntas que a gente traz, e aí fica uma coisa sem fim. Alexandre, mas não vai ter fim? Ainda bem que não vai ter fim. Já pensou que legal? A gente está sempre motivado, buscando conhecimento, buscando novo entendimento para abrir a nossa mente cada vez mais. Isso não é algo ruim, é algo bom, né? Então, talvez, não sei se ele estava nessa condição que ele aparenta estar, né? Guardei todas essas coisas. Que falta ainda? Aí disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Né? Então, ok, você acha então que você está bem ali naqueles mandamentos todos? Pode ser que ele não estivesse, né? Mas você acha que você está bem nisso aí? Então tá. Então vamos lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue então. Porque se você está naquele nível já, agora só está faltando isso aqui. Você se desprender do... Aí pegou no bolso, né, o cidadão. Né? Aí que você vai ver se o cabra está bom mesmo ou não, né? Aí pegou no calcanhar de Aquiles do rapaz, né? Então vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Não que a riqueza, não que ter bem seja um problema para a gente viver do Evangelho, para a gente viver, mas é um desafio a mais. Você quer crescer um pouco mais? Você quer se desenvolver? Nesse caso específico, tá, pessoal? Não vamos pensar que toda a solução dos nossos problemas se resume a isso hoje. Vamos todo mundo aqui... O Alexandre falou lá que tem que vender tudo. Aí eu estou frito, né? E vocês também. Todos nós vamos virar mendigo na rua ali, vamos vender tudo e vamos dar aos pobres e seguir Jesus, né? Não pode ser esse o pensamento de Jesus, né? Não pode ser porque isso seria um contrassenso até. Né? Deus não quer, Jesus não quer que hajam apenas mendigos no planeta. Obviamente que não, né? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Allan Kardec fala, né? A riqueza é também motivo de progresso. Né? É motivo de progresso das artes, das ciências, tecnologia. O avanço da humanidade também sempre dependeu das pessoas que têm recursos. Mas se você pegasse todos esses recursos e dividisse igualzinho para todo mundo, daqui a pouco passa um mês, um já perdeu tudo, o outro já está com uma fortuninha começando a se formar. Não é assim? É a parábola dos talentos, né? Que Jesus conta. Que aqueles que recebem 5 multiplicam mais 5, o que recebe 2 multiplica mais 2. Às vezes o que tem 1 enterra aquela moedinha por falta de empreendedorismo, de inteligência, né? Por medo, né? Então, mas para o rapaz aqui, talvez fosse o grande desafio dele. Talvez fosse o que ele mais precisasse naquele momento. Jesus, para cada necessitado que ele encontrava, ele tinha uma solução diferente, ele tinha um remédio diferente. Nós temos que entender assim, ele tinha um remédio para cada caso. Que não é o que serve exatamente para cada um de nós. Em algum momento da nossa vida serve. Momentos específicos, né? Mas não assim, no geral, para todo mundo o tempo todo. Né? Lá, Felipe.
A Nete acho que quer comentar. Oi, Nete. Eu acho que Jesus aí estava falando do desapego, não é? Sim, sim. É, desapego. Porque o grande problema não é a riqueza, o grande problema é a forma como a gente vê isso. É, como a gente vida. lida com a riqueza, exatamente. É isso aí. Que é uma coisa que nós podemos praticar sempre, né? Quer dizer, isso sim. Esse desapego é importante, você tendo dinheiro ou não tendo, você ser desapegado é importante, né? Aí o moço ouvindo essa palavra saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Né? Então saiu triste. Pegou justamente no ponto, Jesus na antevisão dele, na capacidade de perscrutar a alma humana, ele sabia, ele conhecia a realidade do rapaz, né? Ele sabia que era o que ele estava precisando para dar esse passo a mais. E foi ali que ele não conseguiu. Já pensou? Acontecer com a gente, Jesus fala assim, vem, segue-me, tá? E a gente poder seguir Jesus, e fala, mas eu tenho lá minha casa de campo, eu tenho lá meu negócio, eu tenho lá minha mesa farta, eu tenho todas aquelas condições de lazer, de prazer, eu vou deixar tudo isso agora? Não dá para deixar para depois, não? Quando eu desencarnar, e nessa aí, vai ver, passam milênios às vezes, e a gente preso ainda, né? A gente fica preso àquilo que a gente julga possuir, a gente fica escravizado ao que a gente julga possuir. Né? É aí que está a questão, né? O jovem rico, né? É coisa para a gente pensar. Aí nessa mesma linha de raciocínio aí em torno dos bens, das posses, o Evangelho segue ainda nesse diapasão aí, né? E nós vamos entrar no outro tópico, as posses e o reino dos céus. Tá? Hoje é o dia das posses, hein? Quem tiver... Quem tem posses aí já fica... Tô brincando, né? Fica esperto. Isso está também em Mateus e em Lucas, né? E agora, em Mateus 19. Não, isso aqui, Mateus, é o que nós estamos analisando, né? Acho que é Marcos, né? Então vamos lá. Olhando ao redor, Jesus diz aos seus discípulos: quão dificilmente os que possuem riquezas entrarão no reino dos céus. Quão dificilmente os que possuem riquezas entrarão no reino de Deus, né? No caso. No reino dos céus, reino de Deus, mesma coisa, né? A dificuldade que é entrar, uma pessoa que tem posses, que tem recursos, que tem facilidades a entrar no reino de Deus. Lembrando sempre que o reino de Deus está dentro de nós. Não procureis alhures, não está aqui, acolá, não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de nós. Quão difícil é estabelecermos um contato com o reino de Deus em nós, acessarmos o reino de Deus quando nós estamos muito voltados para fora, muito apegados às coisas, pessoas, posses, riquezas, né? Prazeres. No livro Nosso Lar, o Lísias, que é um dos enfermeiros lá que estão cuidando do André Luiz, eles estão conversando sobre o umbral, que é a região do sofrimento em torno do planeta. Na verdade, começa aqui, se estende até um certo... Acho que deu uma escurecida aqui, né? Desse jeito vocês vão acabar dormindo aí. Obrigado, pai. E aí o Lísias fala assim, no umbral, quem é que a gente encontra no umbral, nessa região do sofrimento? A gente encontra os milionários das sensações físicas, convertidos em mendigos da alma. Porque nem mesmo diante da certeza matemática da morte física, eles se animaram a fazer o câmbio. Fez uma comparação com a moeda, né?
a fazer o câmbio dos recursos que dispunham para as qualidades, para as virtudes celestes. Né? Quer dizer, todo mundo vai morrer materialmente, mas a gente precisa converter os recursos que nós temos em virtudes para a vida imortal. Para quê? Para a vida imortal, né? Então não se animaram. Aí nós temos os grandes milionários das sensações físicas, não propriamente milionários do dinheiro, mas milionários, aqueles que gastaram o corpo, possibilidades várias no prazer, na dissolução, nos apegos. Aí chegam na vida espiritual como mendigos da alma. Né? Porque é o país da verdade. Né? A morte, ela vem e nivela todos nós. E contabiliza o que nós conquistamos de fato. Né? E aí que nós encontramos com a realidade cultivada dentro de cada um de nós. Né? Então, por isso essa dificuldade, né? Como dificilmente os que possuem riquezas entrarão no reino de Deus. Né? É muito complicado, né? Por essa e por outras passagens, Emmanuel nos chama a atenção que Jesus não estava amaldiçoando a riqueza. Emmanuel até toma esse cuidado. Numa das suas mensagens, ele fala assim, isso aqui não, muitos viram nessa guardar tesouros no céu, onde a traça não rói, não tesouros na terra, tal. Emmanuel fala assim, muitos viram nessas passagens uma maldição aos ricos e às riquezas. E ele fala que não é isso. Ele fala assim, olha, aqueles que estão usando bem os recursos, aqueles que estão gerando progresso, aqueles que estão crescendo com o que possuem, eles estão cumprindo o roteiro que Jesus traçou. Eles estão cultivando tesouros onde as traças não roem e os ladrões não roubam. Vocês entendem? Eu acho que aí dá também, pode respirar aliviado. Né? Porque não é assim também. Né? O Evangelho de Jesus é profundamente dialético. Né? Você tem uma tese, uma antítese, você tem uma síntese, essa síntese já tem uma antítese e assim por diante. Nós não podemos pegar coisas assim e fechar ali, é isso e pronto. Cada caso tem o seu contraponto que tem que ser analisado. Não é? Então a gente tem que relativizar esses conceitos, tem que contextualizar esses conceitos. Né? Então, mas é difícil. A tentação da riqueza, a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. A prova da pobreza é a prova de vencer a rebeldia, a revolta. A revolta. Quando a gente está na pobreza material, na precariedade material, a gente tem uma tendência muito forte de se revoltar. Porque a gente olha as pessoas que estão bem e fala, por que eu não estou bem? Porque só eu que estou assim, só eu mais alguns milhões de pessoas, né? Mas muitas vezes a pessoa se revolta. E a prova da riqueza é mais perigosa, até como dizem os espíritos. Porque ela mexe com a liberdade, ela nos dá mais liberdade de agir. Né? E nos dá mais liberdade de nos desviar. Então essa liberdade que nos dá, às vezes até excessiva, né? ela cria dificuldades para nós. Mas é uma prova. Emmanuel até diz, Jesus falou de uma dificuldade, não falou de uma impossibilidade. Emmanuel que diz, Jesus falou de uma dificuldade, não falou de uma impossibilidade. É uma prova mais difícil, mas não é impossível. Né? Então, vamos lá. Os discípulos estavam assombrados com as palavras dele. Em resposta, Jesus novamente lhes diz, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Olha, ele ressaltou de novo, né? Como é difícil entrar no reino de Deus. A gente tem que vencer essas distrações que nos distraem do objetivo essencial, que é entrar no reino de Deus. Quando a gente está aqui na matéria, olhar para dentro de nós, buscar o Deus interior, que a Joana de Ângeles diz, que é a maior descoberta, Felipe, acho que é a Veridiana, a maior descoberta da atualidade é o Deus na criatura. Mas a gente precisa encontrar, precisamos vencer uma série
de obstáculos, de impedimentos para nos auto-encontrar, para nos autoconhecer. Que é entrar em contato com o Deus interno, com o reino de Deus na criatura. Mas precisamos fazer esse caminho. É o grande objetivo da nossa existência. Né? Mas a gente se distrai tanto com tantas coisas, né? Fala, Veridiana. Eu queria perguntar para você, porque assim, tem um lado de quem tem a riqueza e as dificuldades que essa pessoa tem, a liberdade, o excesso Sim. que ela podem ter. Mas tem um lado também de quem convive com a pessoa que tem a riqueza. Tá. E fica parecendo, alguns casos que a gente observa, que as pessoas que estão em volta têm uma necessidade de estar elogiando constantemente, bajulando, exaltando o que aquela pessoa tem. É uma Certo. necessidade que a pessoa tem ou é uma invigilância? Eu acho que naquela linha de raciocínio no começo que a gente estava falando, é muito mais em vigilância nossa, né? Muito mais em vigilância. A gente tem uma tendência de avaliar as pessoas e situações muito externamente. Aqui na Terra a gente se deixa iludir muito pela aparência, pelo exterior. Até diz o Evangelho segundo o Espiritismo fala, bem claramente. Né? Se aproxima alguém, né? Às vezes o Evangelho que diz lá, né? Às vezes um homem perdido de corpo e alma, diz o Evangelho, uma pessoa perdida de corpo e alma, perdida assim, ninguém está perdido, mas está ali numa situação toda irregular, todo complicado, né? Desviado do correto, né? Mas às vezes porque tem riqueza, porque tem aparência, porque tem status, e todas as atenções se voltam para a pessoa. E às vezes adentro uma pessoa simples, bondosa, amorosa, está ali, cheia de virtudes, muitas vezes ninguém dá bola. Porque não tem os sinais exteriores que a gente costuma valorizar. Estou falando alguma bobagem aqui? Acho que não, né? E aí a gente se encanta muito, né, com essas aparências, né? Então, assim, é preciso a gente saber olhar mais na nossa intuição, saber perscrutar a alma. Todos são bem-vindos, né? Todos. Mas a gente começa a dar pesos diferentes, né? Baseados no sensório, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né, Virgiana? Lá, Nete. Eu vejo de uma outra forma. Sim. Eu acho que a pessoa que bajula, ela está interessada em ficar do lado para usufruir também as mesmas coisas. Sim. É uma maneira de se afirmar diante da sociedade também. Verdade. Né? Então é egoísmo. Eu acho que isso tem esses lados diferentes, mas é a mesma realidade, é isso aí. É isso aí, pessoal. É difícil, mas não é impossível, hein? É mais fácil um camelo passar... Isso aqui é famoso, né? A história do camelo. Esse camelo aqui já deu o que falar, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que... É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Aí tem toda a história do camelo aqui, mas não era um camelo mesmo que ele estava falando. Aí o outro já fala, não, que era o camelo, mas o buraco da agulha é que era uma passagem lá para entrar em Jerusalém, que tinha que abaixar, né? Tinha que ajoelhar ali para passar. Tem todas essas interpretações diferentes, todas são válidas. Mas, enfim, resumindo, de uma maneira mais simples, é essa dificuldade, né? Mas não impossibilidade. Por isso que Jesus falou que tem a porta estreita e tem a porta larga. Né? Porta larga, o caminho das facilidades. A gente afrouxa as resistências morais. A gente amolenta a alma, amolenta o corpo, acomoda a alma. Vive gostosamente a nossa vida. A gente não quer que nada atrapalhe a nossa existência. Eu não quero compromisso, Alexandre, porque compromisso, aí eu fico preso ao horário e tal, aquela história toda, né? Quando a gente fala isso, é porque a gente não está querendo, né? Não está querendo assumir a nossa parte. A gente não está querendo fazer o nosso trabalho. Então é fácil, já não gosto de compromisso. Não gosto de assumir compromisso.
né? Então está perdendo uma ótima oportunidade de crescer, né? Quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não se envolve com as coisas do bem, não se desenvolve espiritualmente, né? Então é importante que a gente se envolva, que a gente participe, se comprometa. Quer saber de uma coisa? Quanto mais a gente se compromete no bem, mais firmes nós nos tornamos perante as dificuldades. Eu comparo, metaforicamente assim, esses compromissos que a gente assume com raízes que a gente lança no solo. Se você tem vários compromissos, um dia você vai ajudar nas vovozinhas, outro dia você vai ajudar no centro, na reunião mediúnica. Não precisa deixar de lado o trabalho, não precisa deixar de lado a família, mas assumir certos compromissos que nos fazem crescer espiritualmente. Quando vêm as dificuldades, e elas vêm, inevitavelmente, as tempestades vêm, e você está bem enraizado. Porque você passa dores, aflições, inúmeros dissabores, mas aí você vai no compromisso, e o compromisso te salva. Naquele dia, naquele momento, o compromisso te salvou. Por quê? Você estava deprimido, você estava angustiado, você estava triste, e você foi lá, no teu compromisso, e sorriu, e se alegrou, e viu pessoas que estavam com mais dificuldades que você, e naquele dia o compromisso te salvou. Mas pode ser que amanhã ele me salve de novo. Um outro compromisso que eu tenho. Não é? Faz sentido para vocês? E nos momentos de dificuldades é muito comum. Aqueles que têm, vão pensar, 4 compromissos. Vem as dificuldades, muitas vezes diminui para 3. Aquele que tem 3, muitas vezes diminui para 2. Vamos pensar que sempre tem umas lesões aí que a gente sofre, né? Aquele que tem 2, muitas vezes diminui para 1. E aquele que tem 1 compromisso na semana, vem as dificuldades, se ele não tomar cuidado, ele acaba com todos os... né? Acaba com aquilo que ele tem, aquilo que estava sustentando. E aí fica a deriva, né? Fica a deriva. A gente vê muito isso acontecer. Aí às vezes a pessoa volta depois a procurar ajuda, depois de alguns anos, às vezes com a situação agravada, né? Muito mais complicada, porque não se manteve firme nos compromissos. Não se manteve firme na frequência, no estudo, na ajuda, na caridade, né? Essas coisas não salvam. A gente acha que a gente vem para ajudar, pessoal. A gente vem, na verdade, ser ajudado. Muito mais ser ajudado, né? Eu falo isso, eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Porque eu tenho sido salvo todos os dias pelos compromissos. Por isso que eu tenho um monte de compromisso. Por isso que eu não gosto de me afastar de estudo. Estou sempre vinculado a estudo na internet, aqui com vocês. Porque eu preciso disso. Eu preciso estar sempre lembrando, porque a gente tem memória fraca, né? Então eu gosto de estar sempre lembrando das coisas que são importantes para mim. E todos os dias eu me lembro daquilo que é importante, né? Então, e eles estavam ainda mais espantados, dizendo entre si, e quem poderá ser salvo então? Quem vai se salvar então, né? Jesus, cada dia ele fala uma dificuldade aí, né, para as pessoas se salvarem. Outro dia ele falou o negócio do casamento lá, tudo, né? E agora quem que vai se salvar então, Senhor, né? Quem poderá ser salvo? Né? E fitando-os, Jesus diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. A princípio parece um pouco contraditório, né? Jesus fala que é impossível para os homens. Mas são os homens que querem se salvar. Como é que Jesus está falando que é impossível para os homens? Deus não precisa se salvar, né? Mas não é isso que ele quis dizer, eu acredito, né? Ele fala assim, olha, nós, por nós mesmos, a deriva, para nós é impossível nós nos salvarmos. Se contarmos só com as nossas forças. É impossível. Agora, com Deus, tudo é possível. Até o rico, que era difícil, né? Ele pode se salvar. Ele pode estar bem com a sua consciência, com o seu coração,
com as pessoas, né, com a sociedade, prestar serviços, pode. Então, com Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Porque a questão não é, na verdade, não tem a ver com ter posses ou não ter posses. A questão não é essa. A questão é eu me auto-encontrar ou não. Eu buscar o Deus interior ou não. A Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela deixa bem claro isso. Ela fala assim, a gente não pode avaliar a condição das pessoas pela conta bancária dela. E também não pela ausência dos recursos. Não dá para a gente avaliar. O que é sucesso? Sucesso é autoencontro. Sucesso é autoencontro. Não importa se eu tenho recursos ou não tenho recursos. Sucesso é autoencontro. O que é fracasso? Fracasso é domínio do ego. É domínio do apego às coisas, da necessidade de dominar, de controlar, de se projetar. Isso é fracasso. Né? Então aí ele coloca a situação em outros moldes. Eu posso ter muitos recursos e estar sendo bem sucedido. Não como o mundo vê, mas como os espíritos veem. Porque eu estou me transformando, estou melhorando o meu interior, meu sentimento, estou ajudando, então é sucesso. Né? Pois para Deus tudo é possível. Né? Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E, tipo assim, e nós, Senhor? Como é que fica a nossa condição, né? Nós deixamos tudo e te seguimos. E no nosso caso, como é que é? Pedro dizendo, né? Porque eles eram pescadores, né? Eram pessoas, o Mateus era cobrador de impostos, né? Da coletoria lá, deixou tudo e seguiu Jesus, né? Disse Jesus, amém vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por minha causa, ou por causa do Evangelho. Quer dizer, não há ninguém que tenha deixado tudo isso por causa de Jesus, ou do seu Evangelho, das suas boas novas, né, das informações que ele trazia, que não receba agora, neste tempo, o cêntuplo. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Está errado ali, campos. Mas peraí, então Jesus está dizendo que se a gente deixar isso tudo, a gente vai ganhar fortunas, a gente vai ganhar o cêntuplo em campos, Eu acho que não era bem esse pensamento de Jesus. Né? Eu creio que não era bem isso que ele estava dizendo. Mas quando nós supostamente deixamos, às vezes, vínculos familiares, nem há necessidade de deixarmos. Ele não está dizendo para nós rompermos com a família, rompermos com os afetos, não. Mas nós sabemos dar valor à busca espiritual. Vocês vieram aqui hoje, eu tenho certeza que deixaram o conforto da casa de vocês. Às vezes até algum familiar, mas você vai de novo lá no centro, você está ficando fanático. Né? De novo lá no centro, né? Você tem que, né, fazer o almoço aqui no domingo, a família está toda aqui esperando, não tem essas coisas assim? Então, aí o pessoal fica bravo às vezes, né? Mas, veja bem, a gente está deixando de certo modo, não por desamor, mas por valorizar o momento do agora, que a gente sente essa necessidade, né? Mas não tem ninguém que supostamente deixe os familiares, ou a casa, ou o campo, que não ganhe o planeta inteiro, na verdade. Por quê? Quantas irmãs, quantos irmãos a gente tem aqui? Né? E saindo daqui, a nossa família universal está aí esperando a gente, em qualquer lugar. O que ele quer dizer é assim, a gente sai de um modo de pensar muito fechado, entendendo por pai, mãe, irmão, irmãos, filhos, só aqueles dos vínculos familiares. Chico Xavier estava chorando, desconsolado, porque a irmã dele foi internada no hospital psiquiátrico. Ela teve um transtorno grave.
Aí o Emmanuel aparece para ele e fala assim, por que o senhor está chorando? Aí o Chico fala, mas você não sabe? Minha irmã está internada. No hospital psiquiátrico, ela ficou louca, está internada. Aí o Emmanuel fala assim, olha, as suas irmãs sempre estiveram internadas lá e você nunca chorou. Né? As suas irmãs, né, sempre estiveram internadas lá e você nunca chorou por elas. Ele não está querendo dizer que o Chico não pode chorar pela irmã dele ou demonstrar afeto, preocupação, mas está aproveitando para ampliar o conceito de fraternidade, que a gente ainda é muito vínculo consanguíneo, né? Mas quantos irmãos nossos estão internados, não apenas em hospitais psiquiátricos, em várias outras situações, ou padecendo, mas porque não tem ligação com a gente também não se preocupa, né? Então não tem isso, né? Então, quem supostamente deixa pai, mãe, filhos, esposa, na verdade não está perdendo, está entendendo que a família universal é muito mais ampla. E pode incluir mais pessoas, não apenas os do vínculo familiar, né? André Luiz, logo no comecinho do livro, ele fala, quando ele está no umbral, né? Ele está lá no umbral, ficou 8 anos no umbral. O André Luiz era médico aqui na Terra e tal, morreu por causa de um câncer no intestino, não suportou a cirurgia e ele não tinha condição para uma região superior, então ficou 8 anos no umbral. Então ele estava ali pensando em tudo o que aconteceu com ele. Ele já sabia que ele tinha desencarnado, mas ele não entendia a situação, e ele analisava a vida dele. E ele falava assim, olha, eu usufruía das delícias da família, né? Ele aproveitava das oportunidades familiares, né? Mas eu fechei demais no círculo familiar, esquecido de comezinhos deveres de fraternidade, esquecido que a minha família é toda a família universal, toda a família humana, né? E ele falou, eu cerrei as portas do meu lar a essa família universal, né? Ele percebia isso tardiamente. Ele percebia tardiamente, porque ele já estava colhendo o resultado da sua indiferença, né? Então, só terminando aqui. Então, vou ter que ler tudo aqui. Disse Jesus, amém vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por minha causa, ou por causa do Evangelho, que não receba agora, neste tempo, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. A gente ganha o mundo inteiro para a gente trabalhar, para divulgar o Evangelho, para atender pessoas, né? Que não receba agora, neste tempo... não, isso aqui já foi a repetição, né? Neste tempo, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Detalhe, né? Detalhe do Evangelho. Quer dizer, a gente ganha todo esse campo de trabalho, pessoas, com perseguições. Então a gente que achava, mas então eu vou ganhar fortunas, tal. Não. Né? A gente vai ganhar a humanidade inteira com perseguições. Né? Jesus venceu o mundo, né? Mas ele ganhou a cruz. Ele deu o exemplo máximo, mas a paga de tudo que ele fez foi a cruz. Às vezes a gente fala isso e as pessoas, ai meu Deus do céu, eu fui lá no centro lá para ouvir coisa boa, Alexandre, pelo amor de Deus, você está falando aqui de cruz, de problema, eu fui para resolver os meus problemas, você está falando que eu vou ser crucificado. Mas não é isso, pessoal, é que a gente cultiva muitas ilusões. A gente acha que a gente não vai ter problemas. Eu vim aqui para resolver os meus problemas. E o que acontece quando a gente resolve os nossos problemas? Vem outros. Isso é ruim ou é bom? É bom.
Será que Jesus não tem problemas? Hã? Será que Deus não tem problemas? Não é? Hoje só a gente que tem problema. Imagina a escrivaninha de Jesus como é que é lá, hein? Deve estar assim, de papelada, de coisa. Eu estou brincando, né? Mas como que é administrar um planeta? A Joana de Anjos chama Jesus do Rei Solar. Ixi, agora piorou, agora é o sistema solar inteiro. Como é que é a rotina de Jesus? Né? Então, a gente não mede a nossa felicidade ou a nossa evolução por termos menos problemas. Né? Não dá para a gente mediar, eu estou melhorando porque eu tenho cada vez menos problemas. Não. Cada vez eu terei mais problemas para equacionar. Só que eu estarei mais feliz comigo. Eu terei mais condição de administrar problemas, de resolvê-los. Olha o dirigente, o diretor de uma empresa, o dono de uma multinacional, sabe que ele tem poucos problemas? Não, tem muitos problemas. Né? Os nossos problemas ficam pequenininhos diante, né, de mega empresários aí. Né? Então, mas pode ser feliz, nós podemos ser felizes, né? Aprendendo a administrar os problemas que nós temos, né? E na era vindoura, né, agora o que a gente ganha? A gente ganha oportunidades, mais pais, mais mães, mais filhos, porque a gente ganha a família universal, mais campos de trabalho, e na era vindoura, quer dizer, daqui a algum tempo, o que a gente ganha? A vida eterna. Eu imagino, posso estar errado, mas eu imagino que Jesus quis dizer assim, quando você está no nível de entender isso aqui, e praticar isso aqui, e relativizar os vínculos familiares, as posses, os apegos, tal, você já está próximo de ganhar a vida eterna. O que seria isso, ganhar a vida eterna? Seria você estar próximo de não precisar reencarnar mais. Porque você não precisa mais ficar passando pela experiência da morte física. Você permanece na vida eterna, na vida imortal. Não é? Então, todos nós vamos chegar nesse ponto. Né? Nós ainda estamos presos a essa roda de causas e efeitos. Sempre fazendo bobagem, aí a gente tem que voltar para refazer o que a gente fez. A gente fica batendo cabeça, né? Até que a gente comece a entender isso aqui. A necessidade do amor, do desapego, da doação, da renúncia, da compreensão, do perdão, da bondade, da generosidade, de purificarmos o sentimento, de ampliarmos o conhecimento, e aí a gente ganha a vida eterna. Porque a gente reencarna enquanto nós tivermos o que aprender aqui. Quando nós aprendemos o que pudermos aqui, a gente ganha a vida eterna. Deus abençoe que seja logo assim. E de quem é a pressa? É nossa. Né? A pressa é toda nossa. Tá? Muitos primeiros serão últimos. E os últimos serão primeiros. Eu creio que ele coloca essa frase no final desse discurso dele aqui, ele coloca no final essa frase para nos mostrar essa inversão de valores. Porque muitos que na Terra são os primeiros serão os últimos. E muitos que aqui são vistos como os últimos serão os primeiros. A gente vive essa inversão porque somos muito fisiológicos, muito sensórios, muito superficiais às vezes no nosso modo de viver e de conviver. Mas quando a gente começa a adentrar a essência da vida, que é o espírito, eu começo a lembrar do espírito que eu sou, aí eu começo a sair dessa inversão. Não é? Eu começo a sair dessa inversão. A gente pode fazer isso aqui, agora, né? Nessa vida. É por isso que nós estamos estudando. Né? Pessoal, vamos finalizar, né? Nós já estamos, então, semana que vem a gente continua, né? Nós vamos, então, convidar a todos para nos acomodarmos na nossa cadeira.
fecharmos os nossos olhos e nos voltarmos para dentro de nós. Sairmos do exterior, do império dos sentidos, que nos aprisiona boa parte do tempo, e vamos nos voltar para a nossa essência, abstraindo o mundo material e adentrando o mundo espiritual, que começa no nosso pensamento, no nosso sentimento. Vamos diminuir a influência do corpo, relaxando, respirando, distensionando. Nós vamos diminuindo a influência da matéria, esquecendo-nos da matéria. Quando nós ficamos mais imóveis, mais relaxados, o nosso cérebro ele vai ficando inativo, ele vai parando, ele vai se tranquilizando, as frequências cerebrais vão diminuindo. Isso é muito saudável, esse estado de meditação, de silêncio interior, é profundamente benéfico. Faz com que nós absorvamos energias essenciais, alimentamos a alma e harmonizamos o perispírito com relação ao corpo. Diminuem-se as funções fisiológicas e ganha-se em espiritualidade. O reino de Deus, ele se expande dentro de nós, de modo que gera harmonia, equilíbrio, paz. A princípio como uma sementinha de mostarda, como diz Jesus, mas é aquela semente que lançada ao solo vai germinando e sem sabermos como, ela vai se agigantando dentro de nós. O reino de Deus, a presença divina, o Cristo interno, o Espírito imortal. Quando nós silenciamos, quando nós nos esvaziamos, nós nos preenchemos de paz, nos preenchemos de Deus, nos preenchemos de harmonia. E quanto mais silenciosos, mais podemos ouvir a linguagem divina, a música do universo, a harmonia que vibra em toda parte e também dentro de cada um de nós. Vamos permanecer em silêncio durante alguns instantes, aquietando a nossa mente e tranquilizando o nosso corpo.
querido Mestre Jesus, que possamos agora, Senhor, através do passe, recebermos, irradiarmos as energias que vêm do alto, mantendo este mesmo clima de paz que estamos vivendo. Que os bons espíritos possam nos utilizar como canais das energias do alto e que os fluidos curativos, benéficos, possam chegar às mentes, aos corpos, produzindo a harmonia, a saúde e a paz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.